tomar um tapa na cara se falar um negócio desse. E vai ser bem dado. Que negócio é esse? Como não valeu? Tem mural lá da vitória do Maracanã. Momento histórico daquele clube. E para o Botafogo foi histórico vencer o campeão e poderoso campeão europeu? Sim. Agora, o Manchester City, claramente, eu fui a 2 jogos do City. E fui na coletiva do Guardiola. Claramente o Manchester City estava encarando como pré-temporada. Claramente. No jogo contra o Isaac Casablanca, que eu assisti, lá na Filadélfia, estreou o Cherki, o Reinders, o uniforme estreou, o Rodri voltando de lesão, garotos sendo colocados em campo, Haaland no banco, ganhou. Aí depois teve o jogo contra, que eu também acompanhei, contra a Juventus, que foi um jogo de placar bailarino e tal. Mesma coisa. A Juventus com o time reserva. O City encarou como primeira parte da pré-temporada. O Guardiola está reformulando todo o time. Ele sabia que dificilmente ganharia esse torneio. Ele não ia ter condições com o time passando por uma reformulação. O Chelsea não está em reformulação. O Chelsea ele amadureceu seu time no na segunda metade da temporada. É diferente. O City está desmontando, saiu o De Bruyne, né? É um momento de mudanças importantes. E ele claramente utilizou. Foi eliminado pelo Al Hilal, aí você vê a coletiva do Pep Guardiola, ele não estava nem um pouco incomodado, só faltou ele falar, ainda bem, agora a gente pode voltar para casa e começar as nossas férias e depois entrar na segunda parte da pré-temporada, que realmente importa, para depois jogar o Campeonato Inglês. O Liverpool já voltou, fez amistoso contra o Preston no fim de semana, com homenagens ao Diogo Jota e tudo mais. O Chelsea nem de férias entrou ainda. Então, veja bem, eles vão competir. Claro que os caras estão pensando nisso, gente. Na Premier League, na Champions League, nas competições que vão jogar. E algumas equipes realmente não levaram o campeonato como mais importante. O PSG levou a sério. A derrota do Botafogo, o torcedor do Botafogo tem todo o direito de ficar orgulhoso. Porque o Botafogo enfrentou. Estava sem 3, 4 titulares. Sim, poupou jogadores, como o Flamengo poupou contra o Central Córdoba. Vai dizer lá para o cara lá de Santiago del Esteiro que aquela vitória sobre o Flamengo não valeu, porque o Flamengo não botou 3, 4 para jogar. Vou tomar um tapa na cara se falar um negócio desse. E vai ser bem dado. Que negócio é esse? Como não valeu? Tem mural lá da vitória do Maracanã. Momento histórico daquele clube. E para o Botafogo foi histórico vencer o campeão e poderoso campeão europeu? Sim. Jogou com alguns desfalques? Problema deles. O Botafogo se defendeu muito bem, não sofreu quase ataque nenhum, aproveitou uma das chances que criou, fez um belo jogo defensivo, reteve bola no ataque, não correu riscos. E aí o Luiz Henrique começou a tirar do banco titulares e não adiantou. Como é que o cara que torce pelo Botafogo não pode ficar feliz com aquela vitória? Naquela noite, um amigo meu me mandou mensagem, Ricardo, meu amigo fanático pelo Botafogo, o cara estava emocionado, porra. Ele fala, Botafogo é fora, ele só falava isso. Mas você vai dizer para esse cara que ele não pode ficar fora com essa vitória? Porque É a experiência. Exato, um bonitão que está sentado lá no estúdio, não sei onde. Não, isso aí não valeu. Que isso, gente? Claro que valeu. Era o que era possível ter, gente, nesse Mundial. Momentos. O Fluminense chegou numa semifinal. Claro que o caminho foi mais fácil. Se cai do outro lado, não chegaria. Nenhum sul-americano chegaria. Enfrentando Bayern, PSG, Real Madrid, Borussia Dortmund na sequência, assim, ia acabar caindo. Era inevitável. Como aconteceu na semifinal com o Fluminense. Uma hora não deu, né? Mas é claro que o cara tem que ficar orgulhoso. O Fluminense chegou entre os 4. Vai dizer que não? Mas pegou o caminho mais fácil. Essa é a possibilidade. Eu até escrevi antes do jogo contra o Bayern, lembrando derrotas do Bayern na temporada. Mainz, Bochum, Feyenoord, por exemplo. Times mais fracos que o Flamengo. São inferiores ao Flamengo. O que eu estava querendo dizer ali? Cheguei a falar sobre isso. A chance do Flamengo é o Bayern estar num dia como nessas derrotas. Um dia ruim. Um dia não muito bom. E o Flamengo acertar um jogo. Aí ele tem a chance de ganhar. Agora o Bayern fez um jogo muito bom, com um índice de aproveitamento bizarro. 4 finalizações no alvo, 3 gols, o outro foi contra. E o Flamengo errou muito. O Flamengo, como falamos aqui amplamente, o Flamengo jogou menos do que deveria, não estava preparado para aquele jogo como se imaginava, visto o nervosismo, os erros cometidos, já sabia que ia ser aquela pressão. Aquilo já se sabia. Todo mundo sabia. O Flamengo não estava bem preparado, mas contra o Chelsea foi uma grande vitória, sim. A Arábia Saudita, é isso aí, é o papel que cabe ao futebol sul-americano. O Fluminense você pode comparar, então, com a Coreia do Sul, né? Coreia do Sul 2002, certo, André? Chegou entre os 4. Então, o Fluminense é a Coreia do Sul. Tá bom assim para vocês? É o que cabe ao futebol sul-americano numa disputa com os europeus. Brigar para chegar entre os 4, quem sabe? E é um grande feito. E é para o torcedor ficar orgulhoso, sim. Sim. Agora, não dá para fazer essa cálculo como se fosse matemática. Fase de grupos, os caras não se empenham. Não, cada time teve um comportamento. A Inter de Milão, que o Fluminense eliminou. E eliminou por quê?
Qual foi a chance do Fluminense? Porque a Inter não está na grande fase. Se tivesse a Inter na época que estava lá ganhando do Bayern e do Barcelona, ia ser quase impossível para o Fluminense, para o Flamengo, para qualquer um. Botafogo, Palmeiras. O time estava no talo. Mas é uma Inter que vem de uma goleada e tal. Estava vulnerável. Em crise. O Fluminense aproveitou, e ganhou. Tem que se orgulhar, sim. É o vice-campeão europeu. Agora, numa análise, a gente tem que colocar tudo isso e sem desmerecer. Não estou aqui a desmerecer nada. Estou elogiando e colocando as questões. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.